Olá, meu nome é Carolina Tirk e esse é o Mente Criminosa. Esse podcast possui um conteúdo inapropriado para menores de 18 anos por conter violência e trechos que podem perturbar alguns ouvintes. Antes de iniciar o caso, eu gostaria de salientar que todo o conteúdo desse podcast foi baseado em muita pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. E o meu intuito é apenas informar, sempre colocando o respeito e a dor das vítimas e dos familiares antes de qualquer objetivo. Às 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal e máscara. No episódio de hoje, vamos falar sobre o misterioso caso das máscaras de chumbo. No nosso primeiro caso nacional, vamos falar sobre uma história que desperta inúmeras teorias. Em 20 de agosto de 1966, um jovem de 18 anos com o nome de Jorge da Costa estava empinando pipa em um local no Rio de Janeiro, chamado Morro do Vintém. Durante a brincadeira, ele encontrou algo inesperado: 2 corpos. Os corpos encontrados eram de Miguel José Viana, de 34 anos, natural do Rio de Janeiro, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, natural do Espírito Santo. Nomes que depois vieram a figurar em inúmeras capas de jornais e revistas daquela época. Miguel e Manuel moravam em Campos dos Goytacazes e eram amigos de longa data. Eles trabalhavam em sociedade em uma pequena loja de consertos eletrotécnicos, como televisão, rádio e outros equipamentos básicos daquela época. Na noite do dia 17 de agosto de 1966, ambos conversaram com as esposas, informando que precisavam fazer uma viagem até São Paulo para comprar material para o trabalho dentro da oficina. Além desse material, eles precisavam comprar um carro. A esposa do Manuel já sabia dessa viagem. Eles já haviam conversado sobre o dinheiro que seria necessário levar para a compra desse carro, a organizar o valor que era 2.300.000 cruzeiros na época. Hoje seria o equivalente a uns 20 mil reais. Na manhã seguinte, eles embarcaram na viagem, porém com outro destino, Niterói. E eles não estavam sozinhos. Há indícios de que eles embarcaram com uma terceira pessoa. Às 14h30, eles desembarcaram na rodoviária de Niterói, no Rio de Janeiro. Após 50 minutos, eles entraram em uma loja com o antigo nome de Fluscopson e que realmente vendia as peças para a oficina deles. Porém, eles não tinham nenhum interesse de compra. Eles apenas conversaram com o dono da loja, chamado Hernani, e passaram ali alguns bons minutos conversando. E o ponto interessante desse detalhe é que alguns dias antes, o Hernani esteve em Campos de Goytacazes, a cidade onde o Miguel e o Manuel residiam e possuíam a empresa de consertos. E essa atitude dificultou ainda mais a investigação da polícia na hora de fazer o trajeto que foi percorrido pelos dois. Mas naquela época eles realmente não buscaram mais informações e o Hernani não foi nenhuma peça-chave aí no caso. Porém, talvez esse seja o grande erro, porque no meio de uma investigação, esse tipo de comportamento, essa pausa que eles deram na loja é muito importante para elucidar os fatos. Após conversar com Hernani, eles saíram da Fluscopson e foram para outra loja, na Casa Brasília, que ela era especializada em plásticos e borrachas. Lá eles não conversaram com ninguém, mas eles compraram 2 capas plásticas, estilo aquelas pretas, grossas e longas que nós estamos acostumados a ver nos filmes usados por equipe de segurança para enfrentar a chuva. Nessa loja, apesar de não conversar com ninguém, a dona do estabelecimento lembrou da dupla facilmente quando prestou depoimento à polícia, já que, segundo ela, ambos olhavam o relógio o tempo inteiro. Na época, ela comentou até que se sentia um pouco ofendida, já que por muitas vezes eles passaram a ideia de que o atendimento dela não foi eficiente, que ela estava demorando demais. A parte estranha dessa história é que no dia estava chovendo muito e eles pediram que ela embrulhasse as capas, o que para ela não fez o mínimo sentido, já que ela imaginou que as capas seriam compradas para que eles usassem naquela chuva. Mas eles pegaram o recibo de compra e saíram correndo na chuva, levando as capas embrulhadas por ela. E são esses pequenos detalhes contados por testemunhas que podem ajudar muito em uma investigação, principalmente nesse caso. Bom, eles saíram correndo na chuva e entraram em um bar chamado Rua das Relvas, localizado na rua Marquês de Paraná, em Niterói, e bem próximo ao Morro do Vintém. Lá eles pediram uma garrafa de água magnesiana, que
naquela época era conhecida como magnesiana, hoje nós chamamos de água alcalina, o que não era comum ser comprado na época. As pessoas consumiam água da torneira, enfim, outros tipos de água, mas água mineral era um pouco incomum. E além da água, eles compraram um rolo de papel alumínio, outra compra bem incomum. E o ponto-chave nesse bar é que eles esperaram o vale do casco de água mineral. Naquela época as garrafas eram retornáveis e se você não devolvesse na hora, você recebia um vale para entregá-las depois e receber o valor, que nesse caso, como na época a moeda era cruzeiro, valia 200 cruzeiros. E essa informação do vale é muito importante lá na frente. Após comprar água e papel alumínio, eles subiram em um jipe dirigido por um sujeito loiro. Depois disso, a próxima pessoa que teve contato com Miguel e Manuel foi diretamente o Jorge, o garoto que estava empinando pipa no Morro do Vintém, conforme eu comentei no início do caso. Apesar da chuva e da mata extremamente fechada, quando Jorge encontrou os corpos, ele correu até a casa de um policial, que inexplicavelmente não deu atenção à denúncia. Na época, inclusive, esse policial foi questionado sobre o comportamento. Após o ocorrido, 3 meninos subiram o morro com o mesmo objetivo. Eles foram buscar algumas pipas e também encontraram os corpos. A comunicação foi realizada no final da tarde. O delegado entrou em contato com o jornalista Mário Dias, porque as informações passadas pelos garotos eram um pouco estranhas. Eles informaram as autoridades que haviam encontrado 2 corpos, aparentemente de 2 homens, usando capas e máscaras. E é aqui que iniciamos todas as teorias e mitos desse caso. No dia da denúncia, a chuva impossibilitou que as equipes chegassem ao topo do morro, e a busca foi adiada para o dia seguinte. Após 2 horas subindo o Morro do Vintém, os corpos foram encontrados. Policiais e jornalistas já imaginaram que os amigos eram gays e haviam cometido suicídio. Por isso eu falei que a questão do vale em relação ao casco da água mineral era importante, porque para mim fica bastante claro que uma pessoa com intenção suicida não levaria um vale para retornar e retirar o valor. Enfim, as equipes têm esses pensamentos preconceituosos, mas a gente está falando aqui de 1966. Então, se hoje em dia a sociedade ainda mantém alguns pensamentos iguais ou piores, a gente já consegue imaginar o quanto esse pensamento era comum naquela época. Em seguida, as equipes mudam de opinião, porque junto dos corpos eles encontram um par de óculos, e aqui nós precisamos pontuar que o caso é conhecido como máscaras de chumbo, mas na verdade eram óculos, um formato quase sem encaixe, sem haste, apenas para segurar em cima dos olhos, uma placa realmente de chumbo no formato de óculos. As 2 capas de plástico pretas que eles compraram na loja, a garrafa de água magnesiana que foi comprada no bar, o local onde eles foram vistos pela última vez, uma espécie de esteira de palha feita com folhas de pindoba, onde eles estavam deitados em cima. Então, os corpos foram encontrados em cima dessa esteira, uma espécie de copo que foi moldado por eles com papel alumínio que eles compraram no mesmo bar da água, um óculos de grau com uma aliança na haste da armação, um pacote com 2 toalhas molhadas que foram embaladas pela esposa do Manuel, junto do Manuel parte do dinheiro levado para a compra do carro que nunca foi utilizado e um lenço com as iniciais AMS. Os documentos dos 2, que naquela época facilitou muito o reconhecimento dos corpos e também só mostra que não existia nenhuma intenção de esconder a verdadeira identidade deles. E para aumentar as dúvidas, os policiais também encontraram 3 bilhetes que ficaram muito famosos e foram divulgados pelos jornalistas, e até hoje nós encontramos fotos por aí. Em um dos bilhetes havia uma equação simples relacionada ao trabalho de eletrotécnico deles, e nos outros 2 vem o grande mistério. Em um deles estava escrito: domingo, uma cápsula após a refeição; segunda-feira, uma cápsula em jejum; terça-feira, uma cápsula após a refeição; quarta-feira, uma cápsula ao deitar. No terceiro bilhete estava escrito: 16h30, estar no local determinado; 18h30, ingerir cápsula; após o efeito, proteger metais; aguardar sinal, máscara. Claramente um bilhete com instruções que deveriam ser seguidas pelos 2. Após encontrar os corpos, os policiais encaminharam para a necrópsia do IML de Niterói. A necrópsia teria ocorrido naturalmente se naquele dia 21 de agosto não tivesse sido assassinado um detetive do nome de Hilton Magalhães. Na época ele era chefe
pelo Departamento de Segurança Pessoal da Delegacia de Vigilância. Os policiais exigiam com muita rapidez a liberação do corpo do detetive. Os corpos de Miguel e Manuel ficaram em segundo plano. Após algum tempo, o médico legista avaliou que não havia muito material para realizar o trabalho, porque os corpos estavam em estado avançado de decomposição. De qualquer forma, em meio a tantas questões, algumas vísceras foram encaminhadas para o ML de São Paulo. O médico Astor Pereira de Mello realizou exames importantes para tentar identificar o que eles haviam ingerido, já que o bilhete informava uma possível cápsula, mas infelizmente não foi encontrada nenhuma substância. Paralelamente, os policiais deram sequência à investigação e perceberam que as esteiras onde os corpos estavam deitados no momento que foram encontrados eram cortadas de uma forma muito simétrica e nenhum objeto cortante foi encontrado junto dos corpos, apenas os objetos que eu citei para vocês. Nesse momento ficava clara a existência de uma terceira pessoa. Após alguns depoimentos, principalmente das esposas, a polícia ligou Miguel e Manuel a um aprendiz que trabalhava com eles na oficina lá em Campos. O nome dele era Elcio Correia Gomes. Além de assistente de Miguel e Manuel, ele era bastante amigo e na época ele virou um forte suspeito por ser adepto de doutrinas espíritas, ligada a algo que em 1966 chamavam de magia. E por que eu digo chamavam de? Porque estamos falando de algo que aconteceu há muito tempo, então é difícil saber exatamente como as religiões eram vistas e o que eles realmente estavam chamando de magia. Além do fato do Miguel e do Manuel trabalharem com Elcio, ele tinha outras ligações com eles. Algum tempo antes do episódio das máscaras de chumbo, os três foram vistos na praia da Atafona, também no Rio de Janeiro, realizando um experimento desastroso que contou até com a intervenção da Marinha. Durante esse experimento, houve uma enorme explosão, onde diversas testemunhas relataram um clarão no meio do mar e até tremores no solo. E por que a polícia ligou esse caso? Porque na mesma noite que, teoricamente, o Miguel e o Manuel estavam no Morro do Vintém, e eu digo teoricamente porque não sabemos a data e o horário exato que eles estavam lá em cima, teve uma senhora com o nome de Gracinda Barbosa Coutinho que ligou para a polícia informando que havia uma enorme luz em formato circular no topo do morro, que ela estava dentro do carro com os filhos e avistou um clarão em cima do morro, que ela ficou encantada com aquilo e depois, chegando em casa, ligou para a polícia. Então temos o mesmo fenômeno da praia. O Elcio chegou a ser preso, porém ele foi solto porque não encontraram provas e nem argumentos que incriminassem ele. O Elcio deu diversos depoimentos, entre eles um que afirmava ter acompanhado Miguel e Manuel até a rodoviária, onde ele deixou os amigos com destino a São Paulo e não até Niterói. Ele não sabia explicar o motivo dessa mentira, mas lembrou que na época o Manuel insistiu muito para que ele fosse embora antes que entrasse no ônibus. Um vizinho também comentou que no dia 12 de agosto ficou surpreso quando viu os amigos martelando um cano de chumbo e perguntou qual era o motivo. Ele ouviu frases como "estamos trabalhando para evitar o final do mundo". Na mesma noite, a esposa do Miguel encontrou os dois na frente do espelho, experimentando as máscaras de chumbo. Em outro momento, Miguel disse para o pai: "Eu estou certo que a Terra não é o único planeta habitável. Muitos outros também são, e atualmente venho fazendo estudos a respeito. Estou cada vez mais convicto que as possibilidades de o homem chegar a outro mundo habitado são maiores e mais fáceis do que se imagina". Em depoimento, as viúvas também comentaram que sentiam que o projeto de seus maridos estava prestes a se consumar, porque alguns dias antes da viagem, elas ouviram uma enorme explosão na oficina onde eles realizavam durante horas seguidas as tais experiências. Essas investigações não pararam tão cedo. O caso ficava cada vez mais confuso e um investigador chamado Saulo Soares de Souza, muito interessado em criar uma lógica e levar um desfecho à família, e nessa altura também a sociedade, porque virou um caso cheio de manchetes de jornalistas, ele foi mais a fundo nas investigações e descobriu diversos pontos. O tempo entre a rodoviária e o local onde Miguel e Manuel entraram para conversar com o dono da loja de materiais eletrônicos, o Hernani, era muito menor que 50 minutos. Ou seja, eles pararam em algum lugar. No meio desse caminho existia um prédio onde funcionava um centro espírita chamado Bom Jesus. Esse centro espírita era dirigido por um homeopata muito famoso na época, com ligações até na televisão e revistas.
E na época, para você conseguir um espaço em qualquer emissora para falar sobre esse assunto, era algo que demandava muita influência. Esse investigador também descobriu que dias antes do Miguel e Manuel irem até o Morro do Vintém, um homem loiro e com sotaque de outro país esteve na região pedindo informações sobre a trilha, talvez para sinalizar onde eles deveriam subir. As características desse homem batiam muito com o homem que dirigia o jipe e ao mesmo tempo com o do zelador desse prédio onde funcionava o Centro Espírita Bom Jesus, que ficava no meio do caminho da loja onde Miguel e Manuel pararam lá atrás para conversar com Hernani. Esse homem loiro também era eletrotécnico e cliente da Fluscop Som, a loja do Hernani. O irmão de uma das vítimas foi até o local da perícia para conversar com o médico e descobrir pela boca do próprio assistente que o responsável pela necrópsia dos corpos foi ele e não o médico. Ou seja, quem realizou a necrópsia foi um assistente e não o médico. Aqui não sabemos se esse descaso é algo relacionado à época, ou seja, as pessoas influentes que estavam envolvendo o caso, como o homeopata famoso em Niterói, ou uma questão de preconceito mesmo, já que o Miguel e o Manuel eram trabalhadores, não tinham contatos com personalidades na sociedade. Nessa questão nada mudou, né? Ainda na área da necrópsia, o médico Astor assinou o laudo, porém também incluiu outro nome. Ele raspou um dos nomes e assinou com o nome de um médico que já estava morto, isentando um dos médicos do resultado. Por qual motivo, não sabemos. Na época ele foi questionado e de forma hostil disse que os interessados deveriam exumar o corpo e realizar uma nova necrópsia. Realmente os corpos foram exumados e nada foi encontrado. Na exumação, os corpos estavam muito bem conservados. Outro mistério, porque havia passado 1 ano. Na época o legista explicou que a conservação dos corpos era pela quantidade de formol que haviam utilizado anteriormente e que isso, inclusive, atrapalharia muito nessa segunda avaliação. Quando os bombeiros encontraram esses corpos, eles também jogaram muito formol para evitar o mau cheiro da putrefação. Isso só foi descoberto bem depois. Foi constatado que as máscaras de chumbo foram produzidas pelo Miguel e Manuel na própria oficina deles, em Campos, onde eles realizavam o trabalho diário. O procurador do caso, Edmo Rodrigues Lutherbach, não estava satisfeito com o desfecho e também se aprofundou nas investigações. Ele pediu inclusive uma segunda exumação que foi envolvida por um grupo de legistas constituídos inclusive pelo diretor do IML do Rio de Janeiro daquela época. No dia da exumação, houve um grande número de pessoas no cemitério, onde os corpos estavam enterrados. Inclusive, policiais e viaturas foram solicitados para dar segurança ao processo de exumação. Infelizmente, o procurador não obteve nenhuma resposta e no dia 12 de maio de 1969, após ter deslocado para outra jurisdição, o caso foi arquivado. Por muito tempo, esse caso das máscaras de chumbo foi especulado como algo relacionado a contatos com seres de outro planeta, principalmente por esses depoimentos envolvendo essa luz no formato arredondado, e porque naquele espaço onde foram encontrados os corpos não crescia vegetação, como aqueles círculos nas vegetações do filme Sinais, conhecidos como agroglifos. Inclusive, 14 anos depois, o episódio foi avaliado por um ex-funcionário da NASA e ufólogo Jacques Vallée, que veio ao Brasil para visitar o local das mortes. O especialista não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, mas até hoje ele ainda estuda o caso. Os resultados obtidos naquela época estão num livro do pesquisador chamado Confrontos. Até hoje, o caso das máscaras de chumbo ainda permanece no imaginário das pessoas com diversas teorias, entre elas que os amigos fizeram uso de substância alucinógena bastante usada naquela época, principalmente pela existência do bilhete com a palavra cápsula. Após um tempo, o professor e pesquisador Silvio Lago teve acesso aos documentos e laudos e chegou à conclusão que não houve nenhuma necrópsia ou perícia correta na época, alegando que provavelmente Miguel e Manuel foram vítimas da sociedade que encarou a investigação como perda de tempo e finalizou da maneira mais rápida todos os processos. Parapsicólogos afirmam que eles tentaram contato com outro mundo, relacionados a supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Espíritas defendem a ideia de que Miguel e Manuel tentaram contato com outros planos, inclusive por Miguel ser espírita convicto e ter convertido o amigo há pouco tempo, segundo a esposa de Manuel.
Em setembro de 1966, um repórter foi até a oficina e encontrou o livro A Vida no Planeta Marte, obra psicografada por Hercílio Mais. Em 1981, o detetive Saulo, peça-chave nas investigações, teve a sensação de estar levitando no quarto de um hospital, próximo ao Morro do Vintém. Ele se internou para operar o estômago e sentiu um princípio de choque anafilático. Na alucinação de Saulo, ele caminhou até a janela e viu um objeto no céu que, junto dos enfermeiros, não conseguiu identificar. Outros acreditam apenas que Miguel e Manuel foram vítimas de um latrocínio muito elaborado, pois parte do dinheiro para a compra do carro havia sumido. O valor que estava do lado dos corpos não correspondia com o que a esposa de Manuel havia informado. Desses 20 mil reais, equivalente à moeda atual, acharam apenas o equivalente a 10 mil reais. O dinheiro estava dentro da calça da vítima. Nessa teoria de latrocínio, atualmente alguns investigadores e jornalistas que até hoje trabalham no caso sustentam a existência de uma terceira pessoa, ligada ao centro espírita e parapsicológico, que talvez os amigos tenham parado no meio do caminho, mas por ser de propriedade de alguém influente, jamais foi investigado. Na altura, até uma espécie de veneno indígena chamado curare, é um veneno de rã, onde o corpo do anfíbio é raspado para obter a substância, pode ter sido usado em excesso. Isso segundo o investigador da época, e pode ser, inclusive, a explicação para a vegetação não nascer mais no local. Já a maioria dos envolvidos na investigação em 1966 concordam que os dois tentaram fazer algum tipo de experiência misteriosa que teve um final bastante trágico. Em 2004, o caso das máscaras de chumbo chegou a ser tema de um episódio do programa Linha Direta da Globo, que incluiu depoimentos de Erval Viana, irmão de Miguel, e Arnaldo Luiz Viana, filho de Miguel. São muitas as perguntas e poucas as respostas. Os corpos ainda estão enterrados em campos, em um inquérito com 800 páginas datilografadas e dezenas de laudos técnicos estão no Palácio da Justiça em Niterói, sem saber se houve homicídio, pacto de morte, suicídio ou acidente. Para tentar responder algumas dessas questões sobre o caso das máscaras de chumbo, o programa Linha Direta da Rede Globo solicitou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o desarquivamento, mas no lugar do documento, apenas um espaço vazio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e de toda a pesquisa realizada para trazer esse caso até vocês. Não esqueçam de assinar o Mente Criminosa no Spotify. Tem episódio novo no sábado. Tem episódio novo todo sábado. E se você está ouvindo no YouTube, assinar, dar like e compartilhar. É bem importante para o Mente Criminosa crescer. Se você tem Instagram, também pode seguir, é @podcast Mente Criminosa. Lá é uma das redes sociais que eu mais uso, então a gente conversa melhor, troca mais informações sobre esse e os próximos casos. E vocês também podem trazer sugestões. Bom, é isso. Até a próxima.